Vencer a Copa Libertadores ou a Liga dos Campeões da Europa é um feito que fica marcado na história de qualquer clube. E quando essa conquista é de maneira invicta, o ar de superioridade se torna inevitável. Nesse vídeo você vai ficar sabendo quais os clubes que ganharam a Champions e a Libertadores sem sofrer nenhuma derrota. Só que antes de mais nada, já deixa o seu joinha no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. A primeira edição da Copa Libertadores foi realizada em 1960 e recebeu o nome de Copa dos Campeões da América, se inspirando no maior torneio de clubes da Europa. Apenas 7 equipes marcaram presença nessa edição de estreia, e o representante do futebol brasileiro foi o Bahia, que havia vencido a Taça Brasil de 1959. O primeiro campeão foi a equipe uruguaia do Peñarol, que superou na decisão o Olímpia. O time do artilheiro Alberto Spencer foi campeão invicto, numa campanha de 3 vitórias e 4 empates em 7 jogos disputados. O Santos, em 1963, estava disputando pela segunda vez consecutiva a Copa Libertadores, e por conta de ter vencido a edição do ano anterior, o time de Pelé estreou de cara nas semifinais. Nessa fase, o Peixe duelou contra o Botafogo e avançou para a decisão ao empatar no Pacaembu por 1-1 e golear o time de Garrincha no Maracanã por 4-0. Na decisão, o adversário foi o Boca Juniors e o Santos conquistou o bicampeonato de maneira invicta, vencendo os 2 jogos das finais, o primeiro no Brasil por 3-2 e o segundo na Argentina por 2-1. Em 1964, o Independiente conquistou a sua primeira Copa Libertadores, e o título veio de maneira invicta, numa campanha de 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos disputados. Na primeira fase, o clube passou sem sustos pelo Grupo 2, e nas semifinais enfrentou o Santos, que era o atual campeão. O clube de Avejaneda saiu com a vitória nos 2 confrontos, mas, segundo declarações dos jogadores santistas, a arbitragem interferiu diretamente para que os argentinos saíssem classificados. Na decisão, o adversário foi o Nacional do Uruguai, e o Independiente ficou com o título após vencer a partida de volta em seus domínios por 1-0, depois de ter arrancado o empate na ida em 0-0. O Estudiantes de La Plata venceu a Libertadores pela primeira vez em 1968, e no ano seguinte estreou de cara nas semifinais, já que era assim que o regulamento na época funcionava. O adversário nas semis foi a Universidade Católica do Chile, que saiu derrotada tanto em Santiago quanto em La Plata. Na decisão, o Estudiante superou o Nacional do Uruguai, que, assim como a Universidade, também perdeu os 2 jogos que disputou contra o clube argentino. Em 1970, o Estudiantes conquistou o tricampeonato, e mais uma vez o título veio de maneira invicta. Novamente estreando nas semifinais por conta de ser o atual vencedor, o clube duelou contra o compatriota River Plate, e liderado por Ramon Verón, o Estudiante saiu com a vitória nos 2 jogos. Na decisão, o Peñarol, e vencendo em La Plata por 1-0 e arrancando o empate em Montevidéu, o Estudiante se tornou o primeiro clube da história da Libertadores a vencer a competição por 3 temporadas consecutivas. O Boca Juniors, em 1978, era o atual campeão da Libertadores, e beneficiado por conta do regulamento, foi mais um a vencer a Libertadores de maneira invicta, estreando já nas semifinais. O clube caiu na chave A, ao lado do arquirrival River Plate e do Atlético Mineiro, e vencendo 3 dos 4 jogos que disputou, avançou para a final sem maiores dificuldades. Na decisão, os colombianos do América de Cali, e arrancando o empate fora de casa em 0-0 e goleando em Buenos Aires por 4-0, o Boca venceu tranquilamente aquela edição. Em 2012, o Corinthians conquistou seu primeiro título da Copa Libertadores, superando na final o Boca Juniors. A conquista foi épica e jamais igualada no sistema atual, já que o timão entrou em campo 14 vezes da fase de grupos até a decisão e não sofreu nenhuma derrota. O time do técnico Tite estreou no Grupo 6 e avançou ao mata-mata na liderança, vencendo 4 partidas e empatando as outras 2. Passando por Emelec nas oitavas, Vasco nas quartas e pelo atual campeão Santos nas semifinais, o Corinthians conquistou o título ao arrancar o empate na La Bombonera por 1-1 e vencer no Pacaembu por 2-0. Nesses 14 jogos, o timão venceu 8 e empatou os outros 6. Ao longo da história, 9 clubes conquistaram a Liga dos Campeões sem sofrer nenhuma derrota, sendo que 4 deles fizeram isso mais de uma vez.
O primeiro campeão invicto da maior competição de clubes da Europa foi a Internazionale na temporada 63-64, e a campanha foi de 7 vitórias e 2 empates nos 9 jogos que disputou. O adversário na decisão foi o Real Madrid, e a cidade que sediou o confronto foi Viena, capital da Áustria. A Inter ficou com a taça ao vencer os madrilenhos por 3-1, e esse foi o primeiro dos 3 títulos do clube de Milão. Na temporada 71-72, o Ajax, que era o atual campeão da Champions, voltou a vencer a competição, só que dessa vez sem sofrer nenhum revés. Dos 9 jogos disputados, o time do craque Johan Cruyff venceu 7 e empatou os outros 2, e o adversário superado na final foi a Internazionale de Milão. O estádio De Kuip, pertencente ao Feyenoord, foi quem recebeu a grande decisão, e os gols da vitória por 2-0 foram marcados por Cruyff. O Nottingham Forest jogou a Champions na temporada 78-79 graças ao título do campeonato inglês da temporada anterior, e jogando a competição pela primeira vez em sua história, logo de cara conquistou o título. Numa campanha de 6 vitórias e 3 empates nos 9 jogos que disputou, o time foi campeão invicto, batendo na final o Malmö FF da Suécia. A decisão, disputada no Estádio Olímpico de Munique, foi vencida por 1-0, em gol marcado pelo atacante Trevor Francis. 2 temporadas após a conquista invicta do Nottingham, o Liverpool se tornou o segundo clube inglês a vencer a Liga dos Campeões sem ser derrotado, e a campanha na edição de 1980-81 foi idêntica à do compatriota, já que também venceu 6 jogos e empatou 3. A decisão do título foi contra o Real Madrid no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e o Liverpool ficou com a taça ao bater os espanhóis por 1-0, em gol marcado por Alan Kennedy. Na temporada 83-84, o Liverpool conquistou o tetracampeonato da Liga dos Campeões, e o título só foi confirmado na disputa de pênaltis, após a igualdade no tempo normal contra a Roma. O estádio que sediou a decisão foi o Olímpico de Roma, e mesmo jogando em casa, o clube italiano não conseguiu superar os ingleses, que foram mais efetivos nas cobranças de pênaltis, convertendo 4 cobranças contra 2. Nos 9 jogos que disputou, os Reds venceram 7 e empataram 2. Após 20 anos do bicampeonato, o Milan voltou a conquistar a Liga dos Campeões, e o adversário na final de 1989 foi o Steaua Bucareste da Romênia. O time do técnico Arrigo Sacchi não tomou conhecimento dos romenos e aplicou uma sonora goleada por 4-0 em gols de Ruud Gullit e Marco van Basten. Aquela conquista veio de maneira invicta, tendo vencido 5 e empatado 4 em 9 jogos. Na temporada 90-91, o Estrela Vermelha da extinta Iugoslávia conquistou a Liga dos Campeões, e o adversário na final foi o Olympique de Marseille. O jogo terminou empatado em 0-0 no tempo regulamentar, e o campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis, com o Estrela Vermelha convertendo 5 cobranças contra 3 dos franceses. O título invicto veio numa campanha de 5 vitórias e 4 empates nos 9 jogos disputados. Anteriormente, a Champions era chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, só passando a ser chamada de UEFA Champions League, ou no bom português Liga dos Campeões da Europa, a partir da temporada 92-93. O Olympique de Marseille teve a honra de vencer a competição com esse novo nome e formato, e o adversário derrotado na final foi o Milan. Ao todo, o clube francês disputou 11 partidas, tendo vencido 7 e empatado 4, e até hoje, o Marseille é o único clube da França a ter vencido a Liga dos Campeões. Na temporada 93-94, o Milan estava novamente na final da Champions, e diferente da temporada anterior, quando perdeu para o Olympique de Marseille, dessa vez o time de Fábio Capello não deu moleza para o azar, e conquistou na época o pentacampeonato da Liga dos Campeões. A final foi disputada no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, e o adversário foi o Barcelona de Romário, que sucumbiu diante do entrosado Milan, sendo goleado por 4-0. Ao todo, o rosoneiro disputou 12 jogos, com 7 vitórias e 5 empates. Pela terceira temporada consecutiva, a UEFA Champions League teve um campeão invicto, e o invencível na temporada 94-95 foi o Ajax de Louis van Gaal. O time holandês voltou a conquistar a maior competição de clubes da Europa depois de mais de 20 anos, e a campanha foi de 7 vitórias e 4 empates em 11 jogos disputados. Na finalíssima, o adversário foi o Milan, que de novo estava marcando presença numa decisão, e o gol do título foi marcado pelo jovem Patrick Kluivert aos 40 minutos do segundo tempo.
Depois do Nottingham Forest no final da década de 70 e do Liverpool por 2 vezes na década de 80, o Manchester United foi a terceira equipe do futebol inglês a vencer a Champions de maneira invicta, e a temporada que esse feito foi alcançado foi a de 98-99. O clube entrou em campo 13 vezes, obtendo 6 vitórias e 7 empates, e a finalíssima foi disputada contra o Bayern de Munique, que por muito pouco não ficou com o título, já que estava vencendo a partida até os acréscimos do segundo tempo, mas sofrendo uma virada inacreditável no intervalo de 3 minutos, lamentavelmente acabou ficando com o vice. O Real Madrid é dono de nada menos que 13 títulos da Liga dos Campeões, e incrivelmente nenhum desses títulos foram conquistados de maneira invicta. Já o arquirrival Barcelona já venceu a Champions sem sofrer nenhum revés, e a temporada que isso aconteceu foi a de 2005-2006, sob o comando de Frank Rijkaard. Em 13 jogos disputados, o Barça, que tinha em seu elenco ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho no auge, venceu 9 vezes e empatou outros 4. E a finalíssima disputada em Paris foi contra o Arsenal, e o gol da vitória e do título foi marcado pelo brasileiro Belletti. Após quase 10 temporadas da remontada histórica sobre o Bayern de Munique, o Manchester United voltou a vencer a Liga dos Campeões, e assim como em 1999, o título mais uma vez foi conquistado de maneira invicta. Em 13 jogos disputados, o time de Alex Ferguson venceu 9 vezes e empatou os outros 4, e o título foi conquistado sobre o Chelsea na disputa de pênaltis. Após o empate em 1-1 no tempo regulamentar, os Red Devils foram mais efetivos nas penalidades, convertendo 6 cobranças contra 5 do adversário. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like junto com a sua opinião nos comentários.